Olá, bom dia, turmas 121 e 122. Estamos continuando a nossa live do dia 9 de novembro de 2020. Antes de iniciar a aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 121, 122, abençoando, protegendo, guiando, que eles possam sempre sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles, e eles possam ter a presença de Jesus Cristo na vida deles. Fica conosco nesse dia, nesse momento, nessa aula, e obrigado pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo, nosso Salvador, em teu nome, amém. Gente, vamos compartilhar a tela de hoje relacionado ao nosso conteúdo que já estamos trabalhando e finalizando esse módulo número 2. Semana do dia 9 a 12 de novembro de 2020, já estamos adentrando já no final já do ano. Hoje, no dia 9 de novembro, é a nossa 11ª live. Quem tiver em suas mãos a apostila, abra, por favor, na página número 26, a sua apostila. E vamos falar sobre o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, página número 26. E aí, eu proponho, de início, a leitura da página número 26, e a gente vai ler alguns itens, e depois desse item lido, a gente já vai tirar alguns itens importantes. Então, diz o seguinte: em 2001, o economista Jim O'Neill elaborou um estudo que foi intitulado Building Better Global Economic, BRICS, no qual se analisavam as questões econômicas, acadêmicas, empresariais e de comunicação que favoreciam os investimentos, especialmente em 4 países. A partir dos conceitos apresentados nesse estudo, surgiu em 2006, com caráter informal, uma associação entre os países emergentes citados por Jim O'Neill: Brasil, Rússia, Índia e China, que passou a se denominar BRIC. E no ano de 2011, a África do Sul foi admitida ao grupo, que passou a ser chamado de BRICS. Então agora vamos, através dessa leitura que acabei de realizar, vamos tirar alguns itens importantes do texto. Primeiro, nos diz o seguinte: em 2001, né, nós tivemos lá no continente europeu, através de um francês, Jim O'Neill, ele começou a estudar e formar alguns outros blocos econômicos, já que o mundo estava dividido, por exemplo, em países ricos, acima da linha do Equador econômica, e abaixo os países pobres. Como consequência disso, em 2001, Jim O'Neill ele fez um estudo para que formasse, por exemplo, blocos de países emergentes. E ele colocou a seguinte estrutura: o que ele iria analisar? Então, ele ia analisar alguns itens importantes. Ele ia analisar, por exemplo, a questão econômica dos países, se era rico, se era pobre,
Se era rico, então não entrava nessa lista. Se era pobre, também não entrava nessa lista. Iria entrar países que estariam o quê? No patamar de desenvolvimento, ou está o quê? Estava crescendo, chamado por ele de emergente. Também ele colocou a outra questão de questão acadêmica. Como assim acadêmica? Se, por exemplo, qual seria o espaço de alfabetização desses países que poderiam participar da questão econômica? Né? Não poderia ser qualquer país. Então, essa economia, essa questão da educação, poderia entrar nesse espaço econômico que também fosse o quê? Em processo de desenvolvimento. Também ele levantou também as questões empresariais. Questões empresariais tais como quais os países que poderiam crescer a cada vez mais com a entrada de multinacionais nesses países. E também ele observou a questão da comunicação. Então ele analisou, para formar os países emergentes, esses 4 itens, tais como questão econômica, questão acadêmica, questão empresarial e questão de comunicação. Então, ao analisar esse grupo, ele formou o que nós conhecemos de BRICS. E os países que deram origem, ali está escrito BRICS com S, não é o S voltado para a África do Sul, certo? Esse BRICS aí tem esse S final, ele colocando que são o quê? Os elementos voltados para os países que analisavam essas estruturas, tais como econômica, acadêmica, empresarial e de comunicação, os 4 itens. E aí ele observando pelo mundo todo, ele viu que podia ter o México, poderia ter o Chile, a Argentina, né? Poderia ter a Turquia, a Grécia, mas ele viu que esses elementos, não esses países, no qual foi que eu acabei de citar, não preenchiam, por exemplo, os dados da análise dele. Então, ele, por exemplo, ele colocou o Brasil, da América, ele escolheu um país da África, África do Sul, né? Ele escolheu um país, por exemplo, da Ásia, lá da Ásia escolheu vários, né? E aí formou o que nós conhecemos os 4 primeiros grupos de países pertencentes a esse espaço. Quais eram? Brasil, Rússia, Índia e China. Então foram os 4 países que Jim O'Neill ele observou que poderia fazer parte desse contexto que foi analisado. Questão econômica, questão acadêmica, questão empresarial e questão de comunicação. Só em 2006, né, num caráter informal, que esse grupo, citado como Brasil, Rússia, Índia e China, foi analisado a começar a dominar-se como BRICS. BRIC, quer dizer, BRIC, né? Sem o S, BRIC. E em 2011, a África do Sul foi o que? Analisada também nesses itens para fazer parte desse BRICS. Por isso você pode observar essa sigla, né? B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, África do Sul, fazendo parte desse contexto que nós conhecemos como BRICS. Então, a partir de 2011, então a África do Sul faz parte desse contexto. Aí nos diz o seguinte, uma economia BRICS é um agrônimo que se refere aos países membros fundadores. O grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, que eram os 4 primeiros em 2006, depois de 2011 ficou a África do Sul, que juntos formam um grupo político de cooperação. Cooperação entre eles o quê? Essa cooperação é questão econômica, é questão acadêmica, é questão empresarial e é questão de comunicação. Foi a proposta
que Jim O'Neill levantou para formar essa cooperação. Em 14 de abril de 2011, o S foi oficialmente adicionado à sigla BRIC, que o BRIC foi inicial, para formar o BRICS, após a admissão da África do Sul, em inglês South Africa, ao grupo. Então, de início, Brasil, Rússia, Índia e China. E 14 de abril de 2011, entra a letra S como a sigla em inglês, fazendo parte desse contexto. Os membros fundadores e África do Sul estão todos em um estágio que similar de mercado emergente, ou seja, esses países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não são países ricos. Primeiro ponto. Segundo ponto, também não são países pobres. Terceiro ponto, são países que estão o quê? No mercado emergente. Quando se fala em mercado emergente, tem a importação, a exportação para o mundo todo e estão em fase de crescimento. Então, esses países estão crescendo a nível questão econômica, questão acadêmica, questão empresarial e questão de comunicação. Tá? Aí, continuando, o texto diz o seguinte: devido ao seu desenvolvimento econômico. Então, para formar então, esse BRICS que nós temos atualmente, eles vão desprezar, por exemplo, a questão empresarial, a questão comunicação, a questão acadêmica, e vão dar o fortalecimento à questão econômica. E geralmente traduzido como BRICS, os países BRICS, ou alternativamente como os 5 grandes países emergentes. Então, você pode encontrar algumas outras fontes de como que se chama esse bloco econômico, como BRICS, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou países BRICS, como você está observando, ou também como os 5 grandes países emergentes que estão adentrando no mercado emergente. Isso chamamos de BRICS. Continuando o texto. Agora, a África do Sul, conforme nós podemos observar, com exceção da África do Sul, esses países estão entre as 10 maiores economias do mundo. Imagine, Brasil entra entre os 10, a Rússia entre os 10, a Índia entre os 10 e a China entre os 10. Você sabe que o Brasil ele ocupa na posição do 6º lugar no mundo em economia. Apesar da pandemia que está ocorrendo no mundo atualmente, o Brasil está nesse crescimento juntamente com os outros países, menos a África do Sul, que não adentra nesse espaço, porque a África do Sul ele não conseguiu colocar em evidência os 4 pontos, como questão econômica, como questão acadêmica, como questão empresarial e de comunicação. Agora, os outros países teve um grande crescimento. E dentre esses todos, a África do Sul, quem se destaca em primeiro lugar é a China. E depois nós temos o quê? A questão, por exemplo, da Índia. Aí que vem tem a empate entre a Rússia e a China, a Rússia e o Brasil, mas o Brasil ele ocupa não grande formação nessa localidade, infelizmente, pelo fato de que o Brasil ele ainda não conseguiu ter o mundo da importação e exportação em grande formação. Mas o Brasil está crescendo para ocupar o primeiro lugar na posição dentro do BRICS. Aqui você pode observar essa reunião do BRICS, que foi realizada em 2019, no ano passado, né? Lá em Brasília. E nós temos aqui o representante, o Putin, da Rússia, o
o representante da China, o representante do Brasil, que eu estou passando no mouse, o representante da África do Sul e o representante da Índia. Essa aqui, por exemplo, é as reuniões onde os 5 presidentes, eles sentam, como você está observando nessa foto, e ao redor vai ter os representantes de ministérios de economia, finança, educação, empresarial, comunicação, para ver o que está sendo dito e o que está sendo oferecido pelo Espaço do Brasil. Ali você vê que a bandeira do Brasil, ela não está na ordem, né, BR e tal. Ela está na ordem aqui. Colocaram na parte central, porque na parte central? Porque na parte central era que o Brasil estava cedendo a sua reunião do BRICS no espaço brasileiro. Ok? Olha só, entre as reuniões que nós já tivemos 12 reuniões durante o período, começando lá dia 16 de junho de 2009. Primeiro foi na Rússia, já tivemos no Brasil no dia 15 de abril de 2010, tivemos dia 15 de julho de 2014, outra vez no Brasil, lá na Fortaleza, e depois no dia 13 a 14 de novembro, em Brasília, com o atual presidente, no Brasil. Você vê lá, primeiro começou na Rússia, depois vem o Brasil, China, Índia, África do Sul, depois vai vindo nessas ordens. Então, o Brasil já sediou o seu espaço brasileiro em 3 reuniões, do dia 15 de abril de 2010, dia 15 de julho de 2014 e dia 13 a 14 de novembro de 2019. Essa reunião já foi um pouco maior comparada às outras anteriores. E essa que está em vermelho, infelizmente, ainda não deu certo para ter essa reunião devido a essa pandemia. E essa reunião foi feita através de Zoom, como é feito as nossas aulas. Agora, olha só essa rentabilidade, né? O Brasil ele ocupa uma área de extensão territorial em 5º lugar, a Rússia em 1º lugar do mundo, a Índia em 7º, a China em 3º e 24º a África do Sul. Agora, a população desses países, 1º lugar do mundo, a China, depois vem a Índia. O Brasil ocupa o 6º lugar. Né? Produção interna bruta e a nominal, que é interno e a externo, você vê que a China está em 2º e 1º, exportação em 1º lugar do mundo, importação 2º, balanço comercial em 3º lugar do mundo. Olha só o Brasil como é que está. Consumo de eletricidade, 1º lugar, o Brasil está em 9º. Em automóveis, a Rússia ganha esse espaço. Liberdade econômica, a África do Sul. Né? A Rússia, produção de petróleo em 3º lugar, depois vem a China, depois vem o Brasil. E o índice de desenvolvimento humano, a Rússia está em 49º lugar e o Brasil está em 79º lugar no mundo. Em trilhões de dólares, o BRICS ocupa Brasil em 2017, 3 trilhões de dólares. A China, olha só, 25 trilhões de dólares em 2017. É muito dinheiro entrando nesse espaço econômico. Então, primeiro é a China, depois vem a Índia, depois vem a Rússia, depois vem o Brasil e, por último, a África do Sul. Então, o Brasil ele ainda ocupa o número 4º lugar dentro de sua configuração do BRICS. Na página 26, nós temos o OECD. Abra o seu livro na página número 26, da sua apostila, para a gente continuar esse estudo. Dizendo o seguinte, OCDE. Diz assim, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, surgiu em 1960 e é o grupo dos países mais industrializados da economia do mercado mundial, com sede em Paris. A organização, que iniciou com 20 países membros, possui
34 na atualidade. E o Brasil não participa como membro da OCDE, mas mantém boas relações com o grupo, além de atuar em alguns projetos e participar como convidado de alguns fóruns. Então vamos ver alguns pontos importantes do OCDE. O significado, como nós podemos observar, você pode grifar lá na página número 26 da segunda coluna, O, organização, C, para a cooperação, letra D, e o desenvolvimento econômico. Então, organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico desse espaço. Em 1960, surgiu então esse grupo, né, que é o grupo o quê? Os países mais industrializados na economia mundial, do mercado mundial, né? E a sede, logicamente, é em Paris, na Europa, e aí então eles reuniram esse grupo a partir de 1960 para formar então essa estrutura do mercado mundial de industrialização. Agora, a princípio foi formado por 20 membros e atualmente possui 34 países membros que fazem parte desse contexto. Nesse contexto, nós temos países também do continente americano. Agora, o Brasil, desde 2017, tem uma luta muito forte para que o Brasil possa participar desse convênio, desse grupo. Mas, a princípio, o Brasil ainda não conseguiu adentrar, fazer parte dessa reunião. Mas alguns querem que o Brasil entre não na OCDE, mas na UE, que é a União Europeia. Para o Brasil, seria melhor entrar na UE do que na OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma organização internacional de 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. E a maioria dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é composta por economias com elevado produto interno bruto per capita. O índice de desenvolvimento humano elevado. São considerados países desenvolvidos. Infelizmente, o Brasil é um país emergente e aí não conseguiu adentrar nessa configuração. Ok? Continuando o nosso texto. Continuando o nosso texto sobre quais são os objetivos relacionados ao OCDE. Então, o objetivo dessa organização é discutir políticas e propostas. Então, a intenção é ampliar o crescimento econômico dos membros e não membros e favorecer o quê? As relações comerciais internacionais por meio de acordos chamados multilaterais. Esse é o objetivo, é ampliar e discutir essas propostas entre os mesmos. Continuando. Agora, qual o comprometimento desses objetivos? Então, primeiro, manter a economia saudável. Quando se fala em economia saudável, ela está em superávit e não em déficit. Segundo ponto, fortalecer as relações multilaterais. Quando se fala em multilaterais, eu estou falando em reuniões com os outros países do mundo. Outro, favorecer a conduta ética entre esses grupos formados de 34 países. Lutar contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Infelizmente, nós, o Brasil, temos um grande problema relacionado a essa questão, né? Por isso que o Brasil ainda não adentra nessa configuração. Compartilhar informações importantes nas áreas comerciais e incentivar a existência de uma boa governança na esfera política e empresarial. Esses são os pontos de comprometimento dos objetivos da Organização para a Cooperação
e o desenvolvimento econômico. Agora, alguns avanços ocorrem, né, entre os principais avanços comerciais e políticos, entre os membros da OCDE e as demais associações de países, destaca-se o combate ao crime, destaca-se também ao crime de lavagem de dinheiro, também por meio de acordos internacionais, de quebra de sigilo bancário e da cooperação mútua ao combate à corrupção. Então, isso é muito forte, né? A corrupção associada à lavagem de dinheiro geralmente ultrapassa as fronteiras nacionais em busca de sigilo bancário e as transações duvidosas em outros países, por meio de acordos internacionais. Esses crimes podem ser investigados e devidamente punidos. Ok? Então, aí nós compartilhamos com vocês, né, o estudo sobre o BRICS, né, como se apresenta o BRICS, quais são os objetivos do BRICS, quais são as finalidades do mesmo. Também nós compartilhamos o contexto sobre o que é OCDE, né? Fizemos esse estudo, também focalizando os objetivos dos mesmos, quais são as finalidades deles, né? E o Brasil também não tendo sido convidado nessa estrutura que nós citamos para vocês. Então, isso aí são as últimas organizações que faltava para a gente estudar relacionado ao contexto dos países que fazem parte dos blocos econômicos. Bom, minha gente, eu quero parabenizar os alunos da 121 e 122, aqueles alunos que estão mandando a lição corretamente. Eu não gostaria de colocar nome de nenhum aluno nessa live, mas tem aluno que fala o seguinte: eu li o texto, mas isso é lição de casa? Não é lição de casa. Olhe o roteiro. Então, você está dizendo que você não está vendo o roteiro. O roteiro da V1 diz lá outra coisa. Não é leitura. Eu não estou pedindo leitura. Eu estou pedindo exercício da sua apostila. Quem entrou no chat das atividades, pode observar. Se você está com nota 10, porque você fez as atividades. Agora, se você está com nota 0, porque você não fez as atividades. E, gente, nós estamos no final do ano e tem gente ainda enrolando o professor Wilson e falando o seguinte: eu fiz a lição, mas não postou foto, não postou nada. Isso, gente, é brincadeira. Não tem mais como você fazer essas brincadeiras. Porque você já aprendeu durante o ano todo como fazer as atividades de geografia. Então, infelizmente, tem alunos que mandam e-mail: professor, por que o meu está com 0? Aí você entra no chat lá para você ver por que está com 0. Porque realmente você não fez as devidas lições. Já fiz a chamada de vocês, eu fiz uma print da tela e vi quem os alunos que estavam presentes. E vamos finalizar a aula com uma oração. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós e nos conceda a tua paz, o teu amor e o teu carinho e ajude que cada aluno da 121 e 122, aqueles que ainda não fizeram suas atividades, que possam ser enviadas para que possamos alcançar os objetivos. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aguardo lição de alguns alunos que não foi enviado. Rodrigo, levantou a mão? Pode perguntar, Rodrigo Passos. Rodrigo Passos quer falar? Levantou a mão? Não quer falar? Ok. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.